Márcio, eu quero te fazer uma pergunta, né? Tem alguém que te influencia ou já te influenciou nesses anos, né? A respeito do marketing, ou até mesmo, se você falar para mim, Dani, não é no marketing, mas é uma outra pessoa que me influencia muito. Eu tenho bastante. Tem uma pessoa que é incrível. Eu estou até escrevendo um livro chamado... Aí você vai saber quem é a pessoa. O livro chama O Marketing de Jesus nos Negócios. É Jesus. Jesus é o cara. Ele é, cara. Assim, porque independente da pessoa acreditar na religião ou não, Jesus não é religião, né? Ele foi um camarada, um homem, né? Na qual viveu e que ele usou todas as ferramentas possíveis com as pessoas, só que o que eu percebi, ele nunca foi para um lugar para fazer um milagre. Os milagres aconteciam no lugar onde ele estava. Então ele tinha a presença dele. As pessoas não iam atrás dele por causa dos milagres. A grande maioria iam por causa dele por causa das palavras, né? É como eu digo, às vezes tem pessoas que têm um potencial incrível de palavra, de conhecimento, um psicólogo, às vezes é um pedreiro, sei lá o que for, mas é uma pessoa que fala bem, que tem um bom ensinamento. Que as pessoas param para ouvir. Param para ouvir. Gente, é uma dica, né, Márcio? Uma dica Se as incrível. Pessoas param para te ouvir, elas fazem questão. Exato. Para e pensa, o que isso tem de mensagem, né? Poxa, as pessoas querem muito saber minha opinião, querem, isso. Né? O que mensagem que tem aí por trás? Às vezes você tem um potencial muito grande, e ele está se prendendo, e às vezes tem esse potencial. Então Jesus, para mim, eu sou um bom leitor da Bíblia, e eu vejo lá como Jesus ele era incrível. Ele despertava nas pessoas aquilo que elas mesmas não acreditavam, né? Ele falava, levanta-te e dorme. Ele nunca falava assim, não vou deixar você para trás, etc. Mas Jesus, ele ativava nas pessoas o melhor que elas tinham, que era a fé, né? E ele não falava, não fui eu, foi a tua fé. Ele sempre falava para ela. Então existe um ensinamento para mim, para as pessoas que estão assistindo, que o que você tem é muito valioso, é muito precioso. E não pode ficar escondido num quarto de 4 paredes e nem dentro de um copo. Ele precisa transbordar, precisa alcançar lugares. Por isso tem muita gente hoje que está se matando, pessoas que estão na depressão. Você tem uma ideia, no Japão tem uma floresta no Japão, uma floresta chamada Floresta do Suicídio. É uma floresta chamada Floresta do... Existe a floresta, fui procurar e existe. Caramba. É uma floresta chamada Floresta do Suicídio, as pessoas, elas acabam, querem se suicidar, elas entram nessa floresta e se suicidam. Existe, e é normal, o governo libera. Mas eu fui ver por quê. Lá as pessoas estão muito no digital. Lá as pessoas ficam muito no quarto fechado, no quartinho, e ficam muito nos videogames. Lá o Japão é dessa forma, né? Elas estão esquecendo de se Estão esquecendo do relacionamento. Sim. Dos podcasts da vida. Então, quando Jesus, quando eu falo que me inspiro no Jesus, eu me inspiro nisso, que ele sempre falou pra gente acreditar no nosso potencial, que é levantarmos, sairmos da zona de conforto, levarmos a palavra em todos os lugares, começando, mas eu quero ir lá nas Arábias falar do amor, do meu amor. Não, comece na sua casa, com o seu celular, comece. Exatamente. E vai chegar em lugares que você menos imaginou. Então, pra mim, Jesus é o cara e tá tudo certo. E o que ele mais o que ele mais gosta é de pessoas e relacionamento. Isso. Gente, Jesus, pra ele, assim, o mais importante é pessoas e relacionamentos. Então, por aí a gente já pode se basear assim, o que eu tô fazendo com o meu aprendizado? Exato. Né? Eu penso que, assim, a consciência de Cristo é algo que a gente talvez não consiga atingir, né? Essa inteligência. Então, se a gente conseguir desenvolver 5%, a gente já consegue fazer um absurdo, né? Com certeza. Porque, assim, o que é desenvolver esse 5%, Dani? É voltar para si, né? Porque o grande segredo a gente está buscando fora e não está fora, né? Exato. A gente tem uma enxurrada mesmo, né? Como o Márcio falou, de transbordo, né? Às vezes o que você já sabe, você tá falando assim, eu preciso aprender mais. Cara, começa a ensinar o que você já sabe. Perfeito. Porque tem alguém aqui atrás de você e atrás daquela pessoa tem outra pessoa. Então essas pessoas vão ser beneficiadas com o que você tem para ensinar e assim você vai alcançar um nível maior. Não que você vá parar por ali, mas você já tem muito potencial e muita bagagem, né, Márcio? Incrivelmente. Eu acredito tão nisso e eu digo para todos assim, né? Se você não é cristão, mas você procure ver a história de Cristo, de Jesus, para você ver o quanto você aprende, quanto aprendemos, né? Porque Jesus realmente, Paulo diz assim, né? Que o amor de Cristo nos constrange, né? Então é algo muito forte, você se constranger com o amor, né? Você se constranger com algo. Eu me lembro daquela passagem que tinha uma mulher adúltera
ela foi pega em adultério, ela foi pega, gente. Na época ela poderia ser apedrejada, que tava tudo certinho, tá tudo na lei. Aí, até me arrepia, aí Jesus olhou para aquelas pessoas que queriam apedrejar e falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquilo ali para mim uma das mensagens mais fortes, que eu e vocês estamos propícios a errar, seja onde for, no digital, mas se você não for fazer algo, você vai continuar dando desculpa para aquilo que você não fez. Ah, mas eu posso errar. Tudo certo. Vai ter pessoas que vão conectar com você, como a Dani falou que quando ela começou, trocou os trem lá, eu também já falei muita coisa errada. As pessoas não vão conectar. Exatamente. A televisão não, é algo meio falso, né? Nossa, não é perfeito, você vê aquelas mulheres tudo bonitas, decorado, tudo decorado, né? bonitinho. Aqui não, é isso aqui. É o que tem pra hoje. É isso mesmo. Mas só a conectividade, é a realidade dos fatos. Então é importante você saber disso e você começar. O start, dá um play aí no seu digital e no YouTube, comece vindo pelo podcast. A gente contato com a Dani aqui, vem no podcast dela e já faz aí o seu merchan. Vai ser olha, mas eu falo assim, o Márcio ele jogou baixo, né? Porque ele usou aí uma das figuras mais influentes, né, de todos os tempos, que é rei do marketing, né? Que a gente tá falando de Jesus Cristo. Cara, você quer um cara que fez mais networking, né? A gente tá falando de relacionamento, então se você tem alguém pra se inspirar, se inspire nesse cara, Sem falar né? que Jesus foi o primeiro a ter seguidores, né? Exatamente. No Instagram, foi isso 12 seguidores. mesmo. Ele multiplicou organicamente. Organicamente, sem patrocínio. E é o rei do storytelling, né? Exatamente. Porque Jesus, ele adorava contar histórias. Ele amava contar histórias, só que assim... E quem é que não gosta de histórias eu tô hoje? tentando aprender com ele, porque assim, a história que Jesus contava, gente, você imagina você reunir multidões, né? E aquela história, ela sempre não ser na primeira pessoa, ou seja, porque quando a gente fala, a gente pode explicar o que é storytelling? Pode, né? Depois eu vou deixar pro Márcio explicar. Então, assim, o storytelling é essa facilidade de você contar a história, mas não sendo na primeira pessoa, né? Então você sempre parte ali na segunda, terceira pessoa e você consegue reunir muitos fatos sem se colocar como personagem principal. Eu acho incrível, gente. Eu acho que hoje, Márcio, quem realmente está bombando na internet, quem faz muito sucesso, é as pessoas que fazem o storytelling acontecer, E né? os empresários têm muito storytelling. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas, você trabalha com cabeleireiro, o outro trabalha... Quantas histórias você ouve no seu dia a dia? Que você não precisa falar o nome da pessoa. Exatamente. Você chega, gente, essa semana aconteceu comigo. Pode ver muitos influenciadores que fazem isso, né? Isso. É um E engaja de uma forma, na verdade te prende ali, né? Então a gente tá tentando aprender com Jesus essa arte do storytelling. Jesus usava as parábolas, né? Havia um homem e tal. E as pessoas começam a imaginar. Você mexe com a imaginação, é isso mesmo. Isso é incrível, isso é fantástico. Então Jesus, ele usou muita inteligência, sabedoria. Você vê, ele começou a ministrar sua palavra numa ilha de Cafarnaum, porque dizem que naquela época era uma ilha onde as pessoas que iam para outros lugares, é como se fosse um aeroporto, elas tinham que passar por ali. Então, olha a estratégia de Jesus. Então ele começou ali num lugar, mas era um lugar que ninguém queria ficar, mas era um lugar de passagem. Aí como ele foi estrategista. Então ele ficou ali, e aquilo ali, as pessoas passavam, quem é esse cabra aí? Ele tá falando sobre o reino de Deus. Então, e levavam pra onde iam. Era tipo, entendeu? Então foi uma estratégia. Era como se fosse um aeroporto. Exatamente. Nossa, que legal. Então foram técnicas que eu vi, eu falei, tô escrevendo esse livro, acho que até no segundo semestre vai estar aí. O marketing de Jesus nos negócios. E ele vai voltar aqui para lançar esse livro. Nossa, muito, muito bacana. Tem alguma mensagem, Márcio, que você gostaria de deixar para as pessoas, assim, não só as pessoas que estão iniciando aí do zero, como eu falei, mas para que elas não desanimem, né? Eu vejo muita gente hoje com uma busca desanimado, né? Então eu acredito que tenha muitos altos e baixos, mas qual que é a tua mensagem, assim? O que você pratica, né, no teu dia a dia para manter esse Márcio que eu conheci a energia do Márcio, gente, eu acredito que ele tenha dias difíceis, mas é muito, muito legal, é sempre para cima, né?